Temos o prazer de apresentar 5 Minutes PM Podcast. Boa tarde, começa mais um 5 Minutes PM e nós vamos falar sobre o resumo da semana 6 à semana 10 da plataforma ESO. Bom, na semana 6 a gente trata do gerenciamento do escopo. O gerenciamento do escopo ele inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclua o trabalho necessário e apenas necessário para terminar o projeto com sucesso. Os processos da área de conhecimento do escopo que nós vamos estudar é planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a AP, validar o escopo e controlar o escopo. Planejar o gerenciamento do escopo é quando nós definimos e documentamos como o escopo será definido, validado e controlado. Coletar os requisitos é quando nós definimos e documentamos as necessidades das partes interessadas. Quando nós definimos o escopo, nós desenvolvemos uma descrição detalhada do projeto e do produto. Outro processo dentro do gerenciamento do escopo é criar a EAP. Isso subdivide os produtos e o trabalho em componentes mais gerenciáveis. Então, quando você cria a EAP, você subdivide o seu trabalho, o seu produto e fica mais fácil de você controlar isso. O validamento do escopo também é um processo e ele formaliza a aceitação dos produtos do projeto. Controlar o escopo, nós monitoramos. Quando você controla, você monitora o escopo e gerencia as alterações na linha de base do escopo. O termo escopo ele pode se referir a dois termos, o escopo do produto ou o escopo do projeto, sendo que o escopo do produto são as características que caracterizam o produto, o serviço ou o resultado. Já o escopo do projeto é todo o trabalho que deve ser realizado para entregar o produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. Bom, na semana 7 da plataforma ESO, nós tratamos do gerenciamento do tempo. O que é o gerenciamento do tempo? Ele que é responsável por garantir que o projeto termine no prazo desejado. Nós não devemos somente entregar o projeto, é necessário que entregue dentro do prazo desejado. Se nós passamos do prazo, nós não alcançamos o nosso objetivo. Devemos ter em mente entregar o projeto sempre no tempo planejado, no tempo desejado. Mas para que gerenciar o tempo? Os projetos fora do prazo, eles geram insatisfações e aumentam os custos e a tensão da equipe. Toda a equipe fica tensa. Então isso não é um ambiente de trabalho legal, não é um ambiente de trabalho em que temos uma produção satisfatória, as pessoas trabalham insatisfeitas, e isso influencia diretamente no nosso projeto. O gerenciamento do cronograma, na realidade eu falei gerenciamento do tempo, mas com a nova atualização do PMBOK, não se chama mais gerenciamento do tempo, e sim gerenciamento do cronograma. O gerenciamento do cronograma, ele tem alguns processos, que é planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. O primeiro processo, que é planejar o gerenciamento do cronograma, ele estabelece políticas, procedimentos para planejar, desenvolver, gerenciar e controlar o cronograma. Definir as atividades é aquele processo que identifica as atividades específicas para produzir as entregas do projeto. O processo de sequenciar as atividades é quem identifica e quem documenta as relações de dependência entre as atividades. E o processo de estimar as durações das atividades estima quantos períodos de trabalho são necessários para completar a atividade. Se precisamos de vários períodos, se precisamos de menos períodos, é ele que vai definir isso. Precisamos também desenvolver o cronograma. Então, o processo de desenvolvimento do cronograma analisa
analisa a sequência das atividades, a duração, os recursos e as restrições para criar o cronograma. No final de tudo, nós apenas controlamos o cronograma, que é o último processo do gerenciamento do cronograma, que é quem vai controlar as mudanças que nós fazemos no cronograma. Vamos falar um pouco também sobre as ferramentas que nós usamos no gerenciamento do cronograma. Os processos são documentados num plano de gerenciamento do cronograma. O plano do cronograma é quem identifica o método e a ferramenta que estabeleceremos para formatar os critérios para o desenvolvimento do controle do cronograma. Então, através do plano, nós vamos definir quem vai ser as ferramentas que nós utilizaremos. As ferramentas mais conhecidas que nós utilizamos no gerenciamento do cronograma é o método do caminho crítico, MMC, e o método da corrente crítica, que é o CCM. Vamos falar agora um pouco sobre o gerenciamento dos custos, que é a semana 9. Bom, segundo o PMBOK, o gerenciamento dos custos inclui os processos envolvidos em estimativas, orçamentos e controles dos custos, de modo que o projeto possa ser determinado dentro do orçamento aprovado. Então, nós não queremos ultrapassar o orçamento que nós planejamos inicialmente. Para isso que nós gerenciamos o nosso custo. Bom, o gerenciamento dos custos, ele se subdivide em 4 processos. Dentre eles tem o planejar o gerenciamento dos custos, que é quem define as políticas e procedimentos para planejar, gerenciar e executar e controlar os custos. Estimar os custos, que é onde nós fazemos as estimativas dos recursos necessários para executar as atividades do projeto. Determinar o orçamento, que é quando agregamos aos custos estimados das atividades para estabelecer uma linha de base. Então, quando nós vamos determinar o orçamento que nós estabelecemos a linha de base dos nossos custos. O último processo é controlar os custos, onde nós vamos monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar alterações na linha de base dos custos. As principais ferramentas que utilizamos no gerenciamento dos custos são o gerenciamento do valor agregado, o índice de desempenho para término, também conhecido como IDPT, a análise de desempenho, softwares de gerenciamento de projetos e análise de reservas. Bom, na semana 10, que é a última semana que falaremos nesse vídeo, fala sobre o gerenciamento da qualidade. O gerenciamento da qualidade ele busca assegurar que o projeto satisfaça as necessidades do cliente. Então, nós queremos agradar o cliente, nós queremos que o cliente receba aquilo que ele quer, que ele deseja, da melhor forma possível. Por isso, nós gerenciamos a qualidade, para entregarmos ao nosso cliente o nosso trabalho e ele fique satisfeito com aquilo que ele pediu, com aquilo que ele comprou no nosso projeto. Qual que é a importância do gerente de projeto no gerenciamento da qualidade? Bom, o gerente de projeto ele deve conscientizar toda a equipe sobre a importância de buscar a qualidade e deve oferecer as condições necessárias para que o time possa alcançá-los. Então, ele é responsável por motivar a equipe, em fazer com que a equipe entenda que a qualidade ela é importante, que todos nós devemos pensar na qualidade final do nosso produto, do nosso projeto. Bom, o gerenciamento da qualidade ele tem menos processos do que os outros citados, são apenas 3. O primeiro processo é planejar o gerenciamento da qualidade, e é quando nós vamos identificar os requisitos e padrões da qualidade do projeto e do produto e documentar como o projeto demonstrará a conformidade. Depois, nós gerenciamos a qualidade, que é o segundo processo, onde nós vamos executar o plano de gerenciamento da qualidade. No final, nós utilizaremos do último processo, que é controlar a qualidade, onde nós vamos monitorar e registrar os resultados da execução das atividades para avaliar a performance e recomendar as mudanças necessárias.